Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo Realidade Psíquica, As Forças da Alma, baseado na obra da mentora Joana de Ângeles. E lembrando que esta é uma iniciativa do NSP, a Federação Espírita Holandesa, em parceria com os amigos da AME Brasil. Hoje temos a satisfação imensa de ter a Mariane novamente aqui com a gente, né? E a Mariane vai abordar o tópico sentimento. Mariane, a palavra é sua. Então, boa noite, queridos. É uma alegria poder estar novamente aqui com todos vocês. Vamos então falar sobre as emoções e os sentimentos, né? Como diz o nosso Roberto Carlos aqui no Brasil, são tantas as emoções, né? Então, com certeza, né? O Gelson, quando apresenta o livro, né? Tava comentando com a Maria aqui, eu fiz o trabalho no Refletindo a Alma, né? Nosso capítulo 9. Ele nos fala que em alguns momentos a gente diz que precisamos ser gestores das emoções, mas que em algumas circunstâncias parece que as emoções nos dominam. Então, quando é que as emoções nos dominam? Quando a gente não toma consciência, né? Então, eu vou fazer a apresentação aqui de um material, bem como a gente encontra na... vê se tá apresentando, né? Está Tá. abrindo. Uhum. Sim. Sim, tá. Então, deixa eu tentar aqui. Eu quero botar aqui a apresentação do slide. Aqui. Tudo bem? Tá aí? Tá? Então, Ótimo. tá. Então, nós vamos falar então sobre os sentimentos e as emoções, tá? Baseado então neste mundo relacional, os caminhos da terapêutica do amor, o capítulo 9, então, emoções e sentimentos, que é baseado então no livro Refletindo a Alma. Então, vamos fazer essa pergunta aqui. Quem somos realmente? Vamos nos perguntar quem somos realmente. Quem somos nós? Nós sabemos quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Qual é o nosso objetivo? Cada um faz essa pergunta individual para si mesmo e tenta responder, tá? Quando nós tentamos buscar as respostas, muitas vezes nós não temos uma noção precisa de quem nós somos, né? De como agimos, de como nós funcionamos. Vamos tentar usar essa palavra de como nós funcionamos. E geralmente quem nos traz essas respostas são os outros. Quando eles nos fazem alguma crítica, nos dão feedback, é que a gente vai parando para pensar quem somos nós. Então, de que forma eu ajo? Eu sou movido a quê? Né? A serviço do que está este comportamento que eu tenho no meu dia a dia? Esse comportamento ele é pensado, ele é refletido ou ele é uma conduta irrefletida? Tá? Então, assim, ficamos com esses questionamentos para a gente ir tentando responder ao longo do nosso encontro. Tá? Nós não temos respostas prontas, então é só para instigar, então, né, a nossa reflexão. Então, quem somos realmente? A gente tem essa noção, a gente sabe quais as respostas que eu vou dar diante de uma ou de outra situação? Tá? Então, vamos ficar com essa pergunta. E aí, nós vamos encontrar, então, aqui. A emoção é um sentimento dramatizado. Somente a emoção gera uma resposta dramatizada. Uma emoção é uma manifestação externa do nosso corpo, visível e pública, ao contrário do sentimento, que ocorre no plano interno, através da experiência mental e privada. Então, quem nos traz esses conceitos é Damasio que nos traz. Então, é importante a gente poder ver, porque geralmente a gente não consegue, às vezes, fazer essa identificação do que é sentimento e do que é emoção. Tanto é que, na maioria das vezes, a gente se refere tanto ao sentimento como à emoção como se fosse a mesma coisa.
tá? Então, olha, o que ele está nos dizendo é que o sentimento é aquilo que a gente vê. Então, ou seja, assim, se nós, a emoção, desculpa, a emoção. Então, se nós temos uma emoção, vamos pensar assim, que uma pessoa chega e nos dá um susto, né? A nossa pupila, nosso olho vai arregalar, nós vamos ter gestos, né? Nós vamos ser impactados, né, por aquela emoção que vai nos trazer, nos remeter a quê? Ao medo. Tá? O sentimento já é diferente. Nós podemos ter amor por uma pessoa e aquela pessoa nem saber que a gente nutre esse sentimento de amor por ela, porque está, né, na nossa intimidade. Tá? Vamos ampliando então esses conceitos. A palavra então emoção provém do verbo latino emovere, que significa mover ou movimento, sendo, portanto, qualquer tipo de sentimento que produza na mente algum tipo de movimentação que tanto pode ser positiva, negativa ou mesmo neutra. Tá? Então, ou seja, qualquer movimento, né, que nós tivermos, ele vai ser considerado, então, um sentimento. Emoção é uma reação imediata que produz alterações. Então, aqui, né, um conceito, então, da Joana, tá? Só um pouquinho, gente, que eu vou ter que voltar aqui. Vamos ver se eu consigo aqui, porque isso. Tá, então, alterações. A emoção é uma reação imediata que produz alterações físicas. Como nós falamos, então, no exemplo que a gente deu, o sentimento surge como tomamos consciência da nossa emoção. Então, à medida, a pessoa chegou, me assustou, eu dei um salto, e aí eu vou me dar conta, assim, o que que eu senti? Eu senti medo. Aí eu tomo consciência, né, dessa situação. Vamos lá. E aqui, ó, a distinção bem clara. Façamos uma distinção entre sentimento, que são as vivências do que é percebido pela emoção de maneira consciente. Enquanto que a emoção é o efeito espontâneo do organismo a qualquer ocorrência, produzindo descargas de adrenalina pela corrente circulatória que se encarrega de pôr brilho nos olhos, colorir a face, sorrir. Tá? Então, nós encontramos uma pessoa que a gente não vê há muito tempo. O que que vai acontecer? De imediato a gente vai abrir um sorriso, né? Nós vamos ter palpitações, né? Nós vamos nos encher de alegria. E aí, o que que a gente sentiu? Né? Aí somente depois é que a gente vai dar nome para isso, aquilo que a gente sentiu. Mas no primeiro momento tem aquela emoção do reencontro. Né? Então, estava com saudades, então tem emoção do reencontro. Então, vai ser a emoção, ela é visível através do corpo físico, o sentimento não, tá? O sentimento é no momento que a gente toma consciência daquela emoção, é que a gente vai conseguir, então, nomear o que que a gente está sentindo. Então, vamos lá. Gente, a bibliografia está toda ali embaixo, ó, tá? A gente procurou trabalhar bem na proposta do livro, então. Emoções. Deste modo, as emoções funcionam automaticamente sem consciência direta da ocorrência, enquanto que os sentimentos são percepções conscientes daquela ocorrência. Olha, a emoção eu não escondo, ela é visível. O sentimento, sim, eu escondo, ele está a nível interno. Conseguiram, então, fazer a diferença? Tá? É importante a gente poder ter este olhar para a gente poder entender. Tá? Então, aqui a Joana está nos clareando bem, né, o que que é um e o que que é outro. Emoções. Então, as emoções, do ponto de vista psicológico, podem serem agradáveis ou perturbadoras, estabelecendo identidades tais como aproximação, medo, repugnância, rejeição. Tá? Então, a gente é tomado por aquele sentimento, né? Então, é inevitável, a gente não consegue, nem, inclusive, nem esconder. Existem pessoas, às vezes, que elas são tão transparentes que, diante de uma situação que elas não gostam, que tem muito impacto, aquilo causa uma emoção e fica visível, então, na fisionomia da pessoa, né? Ela não consegue esconder o que a emoção, que aquela informação lhe trouxe uma emoção tão grande que ela não consegue, então, nem disfarçar.
Quando se expressam prejudiciais, o indivíduo tem o dever de trabalhá-las, porque algo em si mesmo não se encontra saudável nem bem orientado. Em vez de dar expansão às suas tempestades interiores, deve procurar examinar em profundidade a razão pela qual assim se encontra, de imediato tentando alterar-lhe o direcionamento. E aí que entra aquilo que a gente estava conversando então antes da aula, né? A importância da gente poder identificar o que que é que nós estamos sentindo, que emoção é essa, o que que nos causou, que tipo de sentimento que nos trouxe essa emoção, para que a gente possa dar conta. Porque aí nós vamos trabalhando, então, o quê? Né? De sermos gestores das nossas emoções. A maioria das dificuldades que nós temos, né, de ordem interpessoal e relacional, é em decorrência de nós não sabermos ser gestores daquilo que nós sentimos. As nossas emoções afloram e a gente muitas vezes age impulsivamente, sem parar para pensar nas consequências, né, daquele ato que nós estamos tendo. Então, daqui a pouco nós estamos dentro do lar, e aí o filho faz alguma coisa, a gente se irrita, age impulsivamente e se deixa tomar, então, pelaquela emoção, né? E aí esse relacionamento passa a ser um relacionamento baseado, então, na agressividade. Então, nós deixamos, então, que prevaleça em nós aquela conduta ainda muito instintiva, né? E aí, quando nós não temos esse autoconhecimento, a gente age só impulsivamente. Por isso, a importância da gente nomear, fazer consciência. Toda vez que a gente faz consciência daquilo que a gente está sentindo, a gente consegue, então, fazer escolhas melhores. No momento que eu me dou conta, olha, eu estou com muita raiva, talvez este não seja o momento de eu conversar com meu filho, porque eu posso até mesmo ser violento. Aí a gente fez consciência, tem consciência de que está sentindo raiva, não está evitando, até porque essa emoção ela nos tomou, nós não temos como, né, dizer que não estamos sentindo raiva, identificamos que a raiva está ali, e a partir do momento que nós identificamos, nós tomamos a decisão de conversarmos mais tarde, para não termos, então, né, esse ímpeto de bater na criança, que às vezes teve uma conduta que faz parte daquela etapa de vida que ela está vivendo, tá? Alguma consideração, gente, se vocês quiserem ir fazendo no meio da nossa fala, podemos ir fazendo isso, tá? Tudo bem? Posso continuar? Vou tomar um chazinho aqui. Então, eu tenho uma pergunta, assim, mais um questionamento. Quando as pessoas sempre deduzem que as crianças especiais não têm emoções, né? Por exemplo, Aham, vocês fazendo as explicações das suas emoções, porque essas crianças elas não demonstram as emoções, né? aham. E aí Elas, as pessoas já deduzem que elas não têm sentimentos, mas os sentimentos elas têm, só que porque elas não conseguem, por algum motivo ginecológico, não sei, do cérebro, da doença, elas não demonstram as emoções, elas não conseguem expressar essas expressar as emoções, emoções, né? né? Porque a emoção está ali, né? Ela está conosco, né? Então ela não consegue, ela não tem essa capacidade de expressar, né? Ela não consegue se expressar, ela não consegue se fazer entender, porque, por exemplo, as crianças autistas, a dificuldade delas mesmo é de entrar em relação com o outro, de entrar em É, contato. Elas não conseguem estabelecer essa relação, mas não quer dizer que ali não tenha emoção, não tenha sentimento, ela não consegue se expressar, né? Tanto é que aqueles adultos que estão mais próximos ali, que conseguem se conectar com a criança, eles conseguem nomear muitas vezes o porquê que a criança está fazendo aquilo, porque eles têm essa condição, essa capacidade de conseguir entender, né, o que que aquela criança está querendo ou expressar, né, e que não consegue. Tá? Então, daqui a pouco ela está naquele reduto familiar, o grupo familiar conhece a criança e sabe como que ela funciona,
tá? Mesmo com as dificuldades dela, as pessoas conseguem entender, aqueles que têm uma maior sensibilidade. Já ela vai para a escola, ela já vai ter essa dificuldade até ela conseguir entrar em contato com alguém, né? Ela ainda já vai ter essa dificuldade. E aí existe, então, essa ideia de que a criança não tem o sentimento e não tem a emoção. Ela tem o sentimento e a emoção, ela só não consegue expressar, tá? Obrigada. Vamos lá. Então, continuando. Emoções. O importante no que concerne às emoções é o esforço que se deve ser desenvolvido a fim de que sejam transformadas as nocivas em úteis. Então, vamos tentar pensar assim, ó. A gente tem, né, esse senso comum de que, agora eu sou espírita, não posso sentir raiva. Esse sentimento é feio, né? Eu não posso expressar isso, né? Isso é falta de caridade. Só que assim, gente, a emoção nós não temos o controle sobre ela. Qualquer situação que venha de fora, essa emoção nós vamos sentir. O controle chega com o entendimento, com a tomada de consciência. Então, a emoção está ali, nós somos tomados pela emoção. Aí, quando a gente faz consciência, nós então entendemos o que aquela emoção nos fez sentir. E é justamente neste momento que nós precisamos estar nos trabalhando. Então, ou seja, assim, ó, eu fiquei com uma raiva enorme daquela pessoa e eu tive vontade de debater. Agora, existe uma diferença muito grande. Tu sentir raiva, tu vai sentir, mas tu dar vazão a essa raiva é que nos demonstra o quanto nós estamos conscientes, lúcidos dessas nossas emoções ou não. Tem aquelas pessoas que simplesmente sentem e agem, né? Então, elas ainda são muito instintivas, muito impulsivas. Então, à medida que a gente vai, então, evoluindo, a gente tem a emoção, mas faz consciência dessa emoção, se dá conta do que está sentindo, para somente depois, então, tomar uma atitude em relação àquilo que se sente. Então, sentir raiva, nós podemos sentir. Só o que nós fizemos com a nossa raiva é que nos diferencia, então, que nos dá essa capacidade, né, de fazer realmente as escolhas. Então, não se podendo viver sem as emoções, cuidar-se daquelas que edificam em detrimento das que perturbam. Tal é a missão do homem e da mulher inteligentes na Terra. Né? Então, tomar consciência. Faz consciência, à medida que você faz consciência, você, então, poder ter discernimento, né? Então, olha, eu estou com muita raiva da pessoa, mas eu não me cabe mais agora entrar numa discussão no meio da rua. Né? Então, a pessoa veio e te fechou com o carro ali, né? E você quase que bateu com o carro. Mas aí você vai sair na rua e ficar batendo boca e agindo instintivamente, né? Então, naquele momento, você é obrigado, então, a fazer consciência. Se você já está nessa condição de poder ser seletivo, né? Ou de poder fazer a tua escolha. Tá? Agora, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que a maioria das pessoas age pelo instinto. Tá? Então, assim, a Joana de Anjos Jesus diz que 95% das nossas ações são de ordem inconsciente. Vocês já se deram conta o quanto isso é forte? Se somente 5% das pessoas agem conscientemente, agem com lucidez, os outros 95% vão continuar brigando na rua e no trânsito. Né? Cada vez que sentir raiva, vão bater nos outros. Vocês percebem o quanto é desafiador isso para quem está em busca de agir de acordo com este homem e essa mulher inteligente na Terra, de ser o verdadeiro homem de bem? Então é desafiador, né? Porque a emoção está ali, ela é inevitável, mas a gente precisa estar cuidando então dessa emoção, educando então os nossos sentimentos, para que a gente não seja, né, somente movido pela emoção, porque aí a gente vai estar agindo sempre instintivamente, tá, gente? E aqui, ó, eu trouxe aqui, né? Maria, Então, Jung nos diga, fale, querida.
Mas isso que você falou dessa 95% reage instintivamente, eh, não é de acordo com a fase que está passando? Por exemplo, se está muito feliz, está muito plena, muito se sentindo aceitável na sociedade, se está muito realizada naquele período, diante de uma situação dessa, tem mais uma calma, um equilíbrio, entendeu? Não tem a ver também com as fases do que está acontecendo. Por exemplo, se está numa situação já em crise, entendeu? Com a família, alguma coisa assim, então qualquer coisa explode, Uhum. entendeu? E joga, é como se canalizasse isso para o outro, né? Não para Uhum. quem está em casa, mas às vezes para algo na rua, entendeu? Às vezes uma Tá. coisa pequena, pá, e você depois, puxa vida, aí bate o arrependimento. Uhum. Tá, mas é que assim, ó, mas aí ainda demonstra que a pessoa não tem o amadurecimento psicológico necessário. Porque quem alcançou o amadurecimento psicológico, independente da fase que está vivendo, não explode com o que está acontecendo ali fora. Por quê? Porque é gestor dessa sua emoção. Então, você está vivendo uma fase, é uma fase desafiadora, mas a pessoa ainda consegue, quando ela tem um amadurecimento psicológico, dar conta daquilo. E eu não estou dizendo que é fácil, eu só estou te dizendo que ela tem esse entendimento. Tá? Tem uma frase da Joana que vocês me permitam, então, assim, porque aí eu vou responder a que a Mônica tá questionando aqui, e eu acho que vai ficar bem mais claro, né? O que eu estou colocando aqui? Olha só o que a Juna diz para a gente aqui, tá? Nessa frase. Ela nos fala aqui, justamente dessa situação que ela está nos falando, né? Que, vamos ver aqui, um minutinho aqui que eu já estou abrindo. Aqui. Essa frase da Jônia, depois eu boto no grupo para vocês. Quando existe harmonia interior, os ruídos de fora não ecoam perturbadoramente. Tá? Então, é justamente isso. Quando já existe a harmonia interior, ou seja, quando já tem essa capacidade, né, de ser gestor de si mesmo. Quando você já consegue fazer isso, tudo que acontecer no lado de fora pode estar acontecendo, mas a pessoa não se deixa, né, dominar por aquilo que está acontecendo ali fora. Faz sentido, Mônica? Tá? Então, é disso que a gente está falando. Então, essa pessoa, ela já conquistou essa harmonia interior. Então, se ela já conquistou, se ela já tem consciência de si mesma, se ela já consegue reconhecer as suas emoções, quando ela é tomada pelas emoções, ela identifica, nomeia isso, identifica o que está sentindo, e mesmo ela sentindo a raiva, isso não faz com que ela seja agressiva no lado de fora, né? Então, ou seja, ela alcançou essa harmonia interior. Então, este é o nosso propósito, o nosso objetivo, né? Enquanto criaturas que estão em busca da evolução, né? De fazer com que esse homem de bem realmente, assim, ele possa se efetivar, tá? E aí a gente vai vendo aqui, tá? Eu coloquei uma imagem, gente, aqui, que eu acho que ela vai ser interessante também. Mônica, eu te respondi. Ah, sim, claro. Tá? Aham. Então tá. Era isso, eu queria só que ficasse claro aquilo que eu tava trazendo para a gente conversar, tá? Então, olha, exatamente isso, né, gente? Ó, não se podendo viver sem emoção, cuidar daquelas que edificam em detrimento das que perturbam, tal é a missão do homem e da mulher inteligente na Terra. Então, ou seja, nós vamos ter que dar conta dessas emoções, né? Elas fazem parte, elas estão em nós, mas a gente precisa, então, estar dando conta daquilo que a gente sente. E a melhor maneira de a gente poder fazer isso é trazendo para a consciência. Tá? Eu trouxe uma imagem aqui, né? Então, olha, Jung nos diz, né, que
nós somos um oceano de possibilidades. E aqui nós temos a nossa figura do iceberg, né? Então, vamos tentar pensar lá, aquela partezinha que está lá em cima, somos nós assistindo a aula, conversando. O que sabemos que somos, o que percebemos de nós e a percepção de quem sou eu. Lembram da pergunta que eu fiz anteriormente? Então, olha aqui, ó, tá na consciência aqui. Teoricamente, gente, tá? E olha lá, submerso, aquele iceberg enorme, muito maior do que a parte que a gente está enxergando, né? Lá no inconsciente nós temos as nossas sombras, né? Então, o inconsciente, o que não sabemos que podemos ser, o que não percebemos em nós e quem não somos. Tá? Então, talvez essa imagem, ela possa nos ajudar, então, a fazer consciência realmente assim, e a gente poder responder aquela pergunta: quem somos nós? Será que a gente tem essa consciência de quem somos nós? A gente tem consciência daquelas coisas que ainda estão lá escondidas, do tamanho da nossa agressividade, das culpas que carregamos, né? Hum, do- dos, dos dos preconceitos, das vivências traumáticas, né? A gente tem consciência de tudo isso? Talvez não. Então, é importante que a gente possa entender que alguns momentos, quando nós estamos inquietos, quando a gente, né, está sentindo uma espécie de angústia, a gente não sabe muito bem nomear isso, tem alguma coisa que pode estar de ordem inconsciente nos movendo para que nós estejamos expressando isso, então, no corpo físico, tá? Então, o que está me movendo? A serviço do que está essa minha conduta? O que tem que eu ainda não consegui me dar conta? E aí a gente vai achando, então, essas respostas, né? Seja, pois, a nossa caminhada assinalada pelas pegadas da claridade na terra, a fim de que aquele que venha após os nossos passos encontre setas apontando para o caminho. E é isso que está falando, então, né? A Joana está nos falando, então, das nossas relações, né? Que tipo de caminhada, né, e de pegada que nós estamos deixando, principalmente para aqueles que se relacionam conosco, né? A partir do momento que nós construímos um tipo de relacionamento dentro do lar, que nós temos uma fala, que nós nos colocamos, nos posicionamos dentro das nossas famílias, dentro dos grupos que a gente se relaciona, que tipo, então, de emoções e quais são os sentimentos que nós estamos conseguindo expressar? Nós somos aquelas pessoas que falam tudo o que pensam e depois se dão conta que estavam equivocados, falamos impulsivamente. Sabe aquela pessoa que diz assim, olha, eu falo tudo o que eu penso, e ela diz que ela é muito verdadeira. Na realidade, ela não é verdadeira, ela é grosseira, né? Porque a gente não fala tudo aquilo que a gente pensa, a gente tem que medir as nossas palavras, porque daqui a pouco a gente está falando tudo o que pensa e está sendo grosseiro com uma pessoa, né? Chamando a atenção da pessoa na frente de todo mundo, como se ela fosse uma criança, desrespeitando aquela individualidade. Então, nós podemos conversar com as pessoas, mas sermos assertivos, né? Falarmos de forma respeitosa com as pessoas, né? E quando a gente vai sendo assertivo, a gente com certeza é essa pessoa, sim, que é gestor da sua própria emoção, porque estamos agindo com maturidade, respeitando o nosso semelhante. Ele pode até não concordar conosco, ou nós não concordarmos com ele, mas nada nos dá o direito de sermos grosseiros, agressivos, né, mal educados, muitas vezes fazendo isso assim, ó, com plateia, né? Então aí a pergunta é assim, a serviço do que está esta minha necessidade de chamar a atenção dos outros na frente de todo mundo? Eu preciso de plateia, né? Então, o que tem em mim, não é no outro, né? Então, o que me move, né? Então, olha, sentimento e moverem, né? Movimento. Que tipo de sentimento que eu estou tendo neste momento que está, então, me movimentando para ter este posicionamento diante das pessoas? Faz sentido, gente? Tá? E aí, aqui, né? Então,
quando a gente desperta a consciência, a gente se liberta, né? Então, não aguardemos que o aplauso do mundo coroe as nossas expectativas. Não esperemos que as alegrias nos adornem de louros ou que a coroa de luz desça sobre a nossa cabeça, vestindo-nos de festa. Quem elegeu Jesus não pode ignorar a cruz da renúncia. Olha que frase, né? Que frase forte essa que a Joana nos traz, né? Então, é justamente para nos trazer a consciência que nós seremos desafiados o tempo inteiro, né? Na nossa maneira de agir, né? Na nossa maneira de funcionar no nosso dia a dia, e que esses relacionamentos interpessoais, eles vão exigir de nós essa tomada de consciência. Então, o porquê da pergunta inicial ali? A gente sabe quem a gente sabe quais são os nossos limites, a gente sabe quais são as emoções que nos tomam e nós perdemos a lucidez naquele momento, perdemos a consciência. Então, são questionamentos que eu estou fazendo para que a gente possa, então, abrir um pouquinho para a gente discutir isso. E aí a gente vai falando a partir, então, dos questionamentos de vocês. Tá bem? Oi, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta. Eu tô aqui Tá eu e meu marido assistindo a live. Meu nome é Aline e ele é Rafael, por isso que tá aparecendo o nome dele. Tudo bem. É o seguinte, porque eu entendi que essa questão né, de tomar consciência liberta, né? Quando você identifica o que você está sentindo, você consegue contornar aquilo e não expressar, né, naquela emoção. Mas não tem também aquela coisa que diz que se a gente reprimir demais, de uma forma ou outra, a gente tem que expressar de alguma maneira? Claro que não é de qualquer jeito, né? Mas ficou parecendo assim que a gente tem que reprimir tudo que a gente sente. Não, pelo contrário, a gente tem que identificar. Quando a gente identifica, a gente olha para a emoção. Tá? Se você não identifica, você está reprimindo. Ela está reprimida quando ela não está identificada. Quando nós identificamos, a gente dá nome para essa emoção, é exatamente neste momento que ela sai da repressão, né? Então, tu tá identificando, tu tá nomeando, tu tá enxergando. Vamos tentar pensar num exemplo assim, ó, Raquel. Quando a gente chega em casa, né, e tem criança pequena, o que acontece? A criança, quando os pais chegam, ela fica querendo chamar atenção, tá? Então, ela sobe no sofá, ela vai para frente da televisão, ela mexe nos brinquedos. O que a gente precisa fazer quando esta criança está querendo chamar atenção? Dá atenção para ela. Dá atenção para ela. A mesma coisa são as nossas emoções. Nós estamos sentindo, aquilo ali está borbulhando dentro de nós. O que nós precisamos fazer, então, com essa emoção que está ali? É identificar, né? Olhar para ela, né? Olhar para ela, dar atenção. No momento que a gente dá atenção para essa emoção, o que a gente faz? A gente dá nome para isso. Quando a gente nomeia, a gente toma consciência e aí a gente entende que sentimento é esse que essa emoção nos trouxe. Então, isso não é reprimir. Isso é olhar, identificar para poder cuidar disso. Entendi. Entendeu? Entendi. Obrigada. Tá? Reprimir é o contrário, é não olhar, é fazer de conta que não está acontecendo, né? Vocês querem ver um exemplo assim? Vamos tentar pensar assim, né? Que duas amigas estão conversando, né? E aí uma pergunta para a outra: ai, amiga, e aí tu te separou? Graças a Deus me separei, né? Não aguentava mais o fulano, né? E aí as pessoas às vezes dizem assim, chamam até de forma pejorativa o ex-parceiro ou a ex-parceira, né? E aí o que ela faz? Só que aí, ao mesmo tempo que ela está dizendo para a amiga, graças a Deus eu me livrei ou me separei, as lágrimas estão escorrendo. O que tem aí, gente? O que tem aí nesse comportamento? Ela tá tentando esconder uma coisa que ela tá sentindo. Ela tá triste e Exatamente. não quer falar. Ela estava tentando reprimir, Raquel. Não,
Peraí, não, é Rafael, né? O teu esposo e tu Não, é a... porque eu tô no link, tá eu e meu marido aqui, ele chama Rafael, meu nome é Aline e a gente tá no Isso, mesmo link. Aline, desculpa, Aline, tá? Eu te chamei de Raquel. Aline, então, veja só, ela tá com um discurso, mas ela tá reprimindo o que ela tá sentindo. Ela tá sentindo dor pela separação, ela tá sentindo a perda, né? Talvez vivendo o luto. Então, o que que ela faz? O corpo não conseguiu, ela se foi tomada pela emoção, a emoção tomou conta dela e ela escorreu a lágrima no rosto. Então, veja, ela não conseguiu controlar a emoção, tá? O que ela estava sentindo realmente era tristeza, mas ela fez todo um discurso que ela estava muito bem, que ela estava feliz com aquela separação, mas ela foi tomada pela emoção, né? Então, a emoção, ela transbordou. Então, a emoção é isso que é visível, tá? Agora, o que ela estava sentindo, ela estava mascarando. Ela estava sentindo Entendi. dor pela perda, tá? Então, Uhum. quando você olha para essa emoção, você faz consciência, você não está reprimindo, você está olhando para ela para, a partir disso, então, começar a dar conta, né? Você reprime quando você está negando o que você sente. Ela estava tentando reprimir o que ela estava sentindo, negando que ela estava super bem com a separação. E, na realidade, ela estava muito triste. Tá? Entendi. Uhum. Respondi a tua pergunta? Sim, sim. Obrigada. Então tá. Ó, Quem posso mais? falar? Eu podia falar um Sim, pouquinho? É o pode falar, Paulo. Paulo. Não, você falou, se a gente identificar, né? Identificar a emoção e tomar consciência e o que que você faz com isso? Você vai agir diferente? A emoção sempre vai vir, não vai? A emoção sempre vai vir, mas quando você se dá conta do que você está sentindo, olha, eu tô com raiva, né? Você entender que você está com raiva te impede de você agir impulsivamente e agredir outra pessoa. Não, eu estou sentindo raiva, então se eu estou com toda essa raiva, como é que eu vou ir lá falar com essa pessoa com toda essa raiva? Aí eu vou discutir com ela. Então, naquele momento, você toma a decisão, talvez assim, ó, de deixar aliviar o que você está sentindo, deixar aliviar a raiva, para somente depois conversar com a pessoa. Então, toda vez que você faz consciência, você faz uma escolha melhor, né? Não, não, eu entendi isso, mas, por exemplo, vamos imaginar que você está frente a frente com a pessoa, né? E aí, alguma coisa deu um estalo aí que a emoção apareceu. Uhum, Então, tudo bem, eu acho que você, de uma certa forma, você já demonstrou isso. Agora, daí para frente, eu entendo que se você já conhece isso, se você já conhece, já tomou consciência desse tipo de coisa, você pode parar e ficar lá, né? Quer dizer, então, é bem por aí. Eu não conheço ninguém que consiga reprimir a emoção, como você falou, não existe, né? É difícil não, reprimir a emoção, não, né? não tem A emo... como, Não tem como. não tem Então, como. então, quando você tem essa emoção, quer dizer, você já jogou, né? A sua raiva, Uhum, você já mostrou pela sua cara que você está com raiva, né? uhum, Então, uhum. e a reação da outra pessoa, como é que fica também? Aí é o que você tem que parar e sei lá, tentar trabalhar esse tipo de conversa na hora. É que assim, Paulo, sobre o outro nós não temos o controle. O que o outro É, vai fazer eu sentir a responsabilidade dele. Agora, sobre nós temos. Então, se a gente se deu conta, assim, olha, eu fiquei com muita raiva dessa situação aqui, né? Então, se a gente faz consciência, a gente não age instintivamente. Fazendo consciência já te mostra que tu tem um outro caminho, tá. né? Então, assim, ó, se nós agimos sempre da mesma forma, seguindo o mesmo caminho e a gente está sempre tendo os mesmos problemas, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, vamos tentar pensar assim, aquelas pessoas que são realmente explosivas, uma pessoa que tem um transtorno de humor, né? O que acontece? Ela se deixa tomar por este impulso e ela, de forma recorrente, ela está brigando. Cada vez que alguém chama a atenção dela, ela é reativa,
tá? Aí depois que ela é reativa, ela vai lá e pede desculpas. Então, assim, as pessoas que estão na volta, né? Então elas até desculpam, mas aí assim, você vai viver a vida inteira sendo reativa e pedindo desculpas. Tem um momento que nós temos que tomar consciência que não cabe mais, que tu não pode viver a vida inteira sendo reativo, né? E pedindo desculpas. Né? Ou seja, tu pode fazer isso 2, 3, 4 vezes, mas depois você tem que fazer algo para ter essa mudança comportamental. E aí é responsabilidade nossa, senão nós vamos agir sempre da mesma forma. Aí cadê o processo evolutivo? É justamente este o convite que a vida nos faz para que a gente possa ter essa transformação moral. E essa transformação, ela acontece quando nós tomamos consciência, né, do nosso modo de funcionamento. Olha, então assim, eu estou sempre brigando com a minha família, eu estou sempre discutindo pelos mesmos motivos, né? As pessoas já se afastaram de mim. O que está acontecendo? O problema é os outros ou sou eu? Né? Por isso que a Joana de Ângeles nos fala tanto do autodescobrimento. É a partir do momento que nós vamos fazendo esse movimento, esses questionamentos, que a gente vai tomando consciência de quem nós somos. Né, para que a gente possa, então, ter este amadurecimento psicológico e entendermos que o problema não são os outros, somos nós. E que a gente tem somos nós que queremos dar conta dessa evolução. E essa evolução acontece quando a gente faz a reforma íntima, né? Faz essa transformação moral. Então, deixa eu ver se eu entendi isso. Quer dizer, nessa evolução, né, quando você conhece exatamente as suas reações e toma consciência, quer dizer, foi o que você falou. Você faz uma, duas, três, quer dizer, você já tomou bastante consciência, então você consegue não ter mais esse tipo de emoção. É isso? Será que é Não, isso? tipo de sentimento, a emoção a gente vai continuar tendo. Entendeu? As emoções a gente vai ter, mas a gente vai ser gestor dessa emoção, tá? Vai vir a emoção. Olha, eu sou tomado de raiva quando alguém me contraria, certo? Então, ou seja, vai vir, né? Só que aí que tá, daqui a pouco eu começo a me dar conta que a minha família toda está se afastando de mim porque eu não posso ser contrariada. Aí eu tenho que tomar consciência, eu tenho que me responsabilizar por essa escolha que eu estou fazendo, né? De ser reativo. E aí é que a gente vai modificando. Então a emoção ela vai aparecer, mas quando eu nomeio isso, olha, essa emoção me trouxe raiva. Então eu tenho consciência que cada vez que eu sou contrariada, fico com muita raiva. Tá? Aí, o que a gente precisa fazer? Eu não posso ser contrariada, então? O mundo tem que girar em torno de mim? Como que eu vou evoluir se eu nunca posso ser contrariado, se somente as minhas ideias é que tem que prevalecer? Aí eu vou tomando consciência que eu sou essa pessoa que não gosta de ser contrariada. Faz sentido, É, Paulo? não, faz sentido. É que eu acho que também existe um treinamento em você para que na hora que você ser contrariado, isso já não te preocupar mais. Exatamente. Você entender que então não é, você já não tem mais essa emoção. Eu acho que Isso. aí você já sabe que, bom, é uma outra ideia da pessoa pelo seu exemplo mesmo, né? Que eu achei bom. Aham. Então ela tem uma ideia diferente da minha, então tudo bem. Uhum. Eu Aí, consigo já entender dessa forma, né? Se eu evoluir, isso. né? Isso aí. Aí tem um amadurecimento psicológico. É, Aí o que que houve? A gente, olha, a gente teve a emoção, certo? Veio essa emoção, a gente fez consciência, nomeou, e aí a gente vai se trabalhando. E não é de um dia para o outro, é um sim. desafio. Esse é o Ah, desafio nosso, ah. né? Da gente poder entender quem nós somos e quais são as nossas dificuldades e trabalharmos em cima dessas nossas dificuldades para nosso aperfeiçoamento moral, que com certeza, né, a gente tem toda essa existência agora para trabalharmos em nós, né,
né? E para sairmos, como dizia Chico Xavier, para que a gente possa sair completista da existência, a gente precisa, então, dar conta do que veio fazer. Só que ele também nos diz que a maioria não consegue, né? E às vezes a maioria não consegue justamente porque não consegue ser gestor da própria emoção, né? Então, enquanto nós formos reativos, nós ainda estaremos muito movidos pelo instinto, né? E o próprio Evangelho nos diz que no início nós somos instintos, à medida que a gente vai evoluindo, a gente é sensação, para somente depois chegarmos, então, aos sentimentos. Então, nós temos o direito de sentir raiva? Temos, mas não temos o direito de bater no outro, né? Então, o que eu faço com essa raiva? Eu coloco ela, então, a serviço da minha criatividade. Eu coloco essa raiva, né, numa atividade de jardinagem. Eu coloco essa raiva para fazer uma faxina na casa, né? Então, ou seja, assim, é você poder canalizar isso, né? Não nega o que tu está sentindo, mas tenta gerir essa emoção de alguma forma. Dominar um pouco mais esse impulso. Isso aí. Tá Tá bom, bom. obrigado. Mariana, Ah, oi, quem chama? sou eu de novo, Aline. Eu tenho uma Oi, Ellen. dúvida, porque fica muito claro nessa questão da raiva, né? Eu tô com raiva e vou canalizar a raiva para outro lugar. Aham, Mas e quando é uma tristeza, por exemplo, né? Você tá muito aham. triste. Aí você reconheceu, não, eu tô triste, mas o que que eu posso fazer para mudar essa situação? Porque a raiva, Uhum. tudo bem, eu posso, sei lá, mudar de ambiente, tentar fazer outra coisa, não tentar, nem igual você falou, não tentar agredir outra pessoa. Mas quando você tá triste, o que que você faz para não. Você vive a sua tristeza. Gente, essa moda de que a gente tem que ser feliz 24 horas, porque todo mundo está lá nas redes sociais, com felizes, brindando a vida, isso é uma fantasia. A gente tem que sair dessa fantasia de felicidade, né? Nós não precisamos ser tristes, mas nós também não vamos ser felizes 24 horas por dia. Então, se a gente está triste, a gente tem que se questionar, tá, mas eu estou triste por quê? Se você está triste porque você perdeu um familiar, você tem o direito de estar triste, você tem que viver o seu luto, você tem que viver a sua tristeza. O fato é que a gente não pode negar isso. Lembra? Faz consciência, eu estou triste, mas eu tenho motivo para estar triste? Sim, eu tenho. Eu estou passando por uma fase, eu perdi o meu emprego que eu gostava muito, eu estou vivenciando uma separação, eu perdi um familiar, então nós temos o direito de estar triste. O importante é justamente isso, a gente aprender a lidar com essas emoções. À medida que a gente identifica e aprende a lidar com isso, a gente vai vendo que o que não é saudável é não sentir. Sentir é saudável. Só que a gente precisa estar olhando para isso, né? E se a gente não consegue lidar com aquela emoção sozinha, a gente peça ajuda. A gente tem que pedir ajuda. Olha, eu estou muito triste, essa minha tristeza já está virando uma depressão. Então, a gente não pode permitir que essas emoções elas nos adoeçam. Então, eu estou triste, mas eu tenho um motivo para estar triste, né? Então, vamos tentar pensar na perda de um familiar, como que a pessoa não vai ficar triste? Ela viveu, ela tem uma experiência, por mais que ela conheça a imortalidade da alma, ela tem a saudade daquela figura, da figura física ali, certo? Então, por mais que nós tenhamos um entendimento da imortalidade da alma, ainda é um dos nossos grandes desafios é lidar, sim, com a morte, tá? Não sei se eu te respondi, Aline. Respondeu sim. Tá, Muito obrigada. certo. O Daniel tá com a mãozinha levantada, Daniel. Oi, Mariane, tudo bem? Oi, tudo? Na tua opinião, o quanto o hábito triga ou é o gatilho para emoções e vice-versa? Uma emoção cultivada há muito tempo, isso é meio óbvio, forma um hábito. Mas o hábito depois, tendo o hábito sempre triga a mesma emoção a todo momento. E se isso existe uma relação, como a gente pode mudar emoções ou reverter a forma de ver o mundo conforme as perspectivas que as emoções trazem para nós, trabalhando em cima do hábito?
Assim, ó, um dos primeiros hábitos que a gente adquire, vamos pensar assim, com uma coisa que é escovar o dente, né? Tá? Então, ou seja, assim, todos os dias a gente escova o dente. Então, ou seja, se eu estou acostumado a viver num ambiente de tristeza, aquilo pode se tornar um hábito, sim. Por quê? Porque às vezes o inconsciente da família é um inconsciente de tristeza. Mas à medida que a gente vai entendendo o sentido da vida e saindo dessa visão materialista da vida, de que as coisas, eu estou triste por conta das coisas não darem certo aqui na vida física, né? E a gente vai buscando, então, outras alternativas, como fazer uma boa leitura, como assistir uma live, fazer um estudo, estar com pessoas que conversam coisas que sejam saudáveis, fazer uma meditação, fazer a prece. Cada vez que a gente usa essas ferramentas que a doutrina espírita nos oferta, nós saímos daquele condicionamento, né? Porque acaba sendo um condicionamento que nós ficamos, e aí a gente vai vendo que obtém outros resultados. O que acontece é que, às vezes, você ficando num período muito grande de entristecimento, você acaba, então, ficando adoecido, né? E aí, de repente, vai, sim, desenvolver uma depressão, né? E aí, sim, aí não é hábito, gente, aí é o adoecimento. Então, nessa fase, a pessoa precisa, sim, de recurso, de auxílio médico, para poder sair, então, da depressão, tá? Mas muitas vezes essa visão materialista, ela nos engessa, ela nos deixa, né, nesse condicionamento que nos faz repetirmos sempre os mesmos hábitos, embora sabendo que eles vão nos dar os mesmos resultados. O que acontece é que a gente entra numa fantasia, Daniel, de querer resultados diferentes com as mesmas ações. Então, para que você tenha resultados diferentes, você precisa, né, esculpir no seu dia a dia, né, novos hábitos, novas formas de agir. Eu não sei se eu te respondi, Daniel. Sim, sim, muito obrigado. Tá. Enquanto o pessoal está pensando, o que, Diga, eu- Maria. o que é muito difícil a gente reconhecer as emoções, né, Mariana? Tem emoções que são bem básicas, né? Raiva, tristeza, mas às vezes tem aqueles momentos que você sente algo, é difícil de identificar o que, Uhum, o que é aquilo. E eu gostei muito quando você disse, a serviço do quê está acontecendo aquele sentimento, o que aquilo uhum, significa, né? E uhum, geralmente, os sentimentos geralmente tem a ver com o contexto, né? Quer dizer, uhum, nem sempre é só nosso, né? É uma coisa uhum, nossa íntima que aflora, mas em detrimento das relações, né? uhum, uhum, E, mas eu acho que esse é um trabalho íntimo que cada um de nós temos que fazer na hora que isso acontece, né? E buscando lá naquele, eu gostei daquela figura que você trouxe, aquela parte enorme do inconsciente, isso, né? A gente tem que, de uma forma ou de outra, ir buscar lá o que isso significa, por que está acontecendo, né? Porque, para quê, né? Qual o objetivo disso, né? é, E essa é uma tarefa, eu acho, bem difícil. Mas a é. Mônica está querendo perguntar alguma coisa. Você sabe que, assim, ó, às vezes as pessoas se confundem muito, assim, eu estou agindo por justiça ou por vingança, tá? Então, assim, são desafios que nós, que somos espíritas, né, e as pessoas justificam muito, assim, que falta de caridade isso, né? Então, a gente precisa entender, é isso que eu estou fazendo. Às vezes a gente diz que está tentando ser justo, mas na realidade a gente está tentando se vingar. Né? Você quer ver uma coisa que é vingança? Fofoca é vingança, tá? A fofoca é uma forma de vingança. E as pessoas não se dão conta disso. Então, veja assim, a serviço do que então eu estou divulgando a vida de uma pessoa? O que eu ganho com isso? Se a gente parar para perguntar, e se a gente for fazendo esses questionamentos, a gente vai vendo
Então, ou seja, se eu estou fofocando, né, eu estou denegrindo a imagem de uma pessoa. Então, a fofoca é uma forma de vingança, tá? De forma alguma isso vai ser justiça, É, tá? Então, a gente precisa estar entendendo a serviço do quê? A fofoca, né? Nós não estamos falando quando você está falando, né, uma pessoa veio em prejuízo do grupo e tudo, e aquilo, né, é uma pessoa, sei lá, perigosa, alguma coisa, aí isso não é fofoca, né? é. Geralmente, eu acho que uma das coisas que pode nos ajudar é qualquer ação nossa que o resultado é negativo, ou para nós ou para o outro, não pode ser bom, né? Aí a gente tem que olhar Uhum, com mais atenção uhum, para a emoção que está causando aquilo, porque, né, se o resultado não é positivo para ninguém, nem para uhum, quem sente, nem para quem é o alvo daquilo, vamos dizer assim, né? uhum. Não é bom, então É, a análise tem que ser mais profunda, né? exatamente. Só que se nós somos tomados da emoção, às vezes a gente faz essas confusões. Então, quando nós nos deixamos tomar pela emoção, esse sentimento, de vingança, ele vai aparecer, né? Então, a serviço do que eu estou agindo desta forma? Aí a pergunta vem e é quando a gente tem a possibilidade de fazer consciência, né? Tá incomodando. Então, tá me incomodando por quê? O que que tem, né? Estou me movendo para quê, afinal de contas? E aí a gente vai achando as respostas, né? E a resposta nunca é no outro, a resposta é sempre em nós. Isso é muito importante. Aí está, então, a proposta do autodescobrimento, que deve nos acompanhar sempre, né? E principalmente nós que estudamos Joana, a gente precisa estar entendendo isso, tá? Mônica, você está com a mãozinha levantada. Oi. Eu estou tentando aqui organizar mais assim, como é que eu vou, meu questionamento, né, para você. É que você falou sobre a relação familiar, né? Que às vezes entra vamos dizer assim, numa espiral e normaliza as agressividades. Outro dia, tudo bem, daqui a pouco uma pequena coisa, briga de novo, tudo bem, depois de novo a briga. E quando envolve, eu sei que a gente não tem controle sobre o outro, claro, mas a gente tem controle sobre nós. Bom, é o que a gente tenta, né? Mas, e quando envolve uma criança? Você falou sobre a menina, a Aline, acho que falou sobre reprimir. Aí eu disse, pô, a gente tem que realmente se educar. Aí eu falo, não é o reprimir. A gente pode canalizar, identificar e realmente tomar a sua gestão, como você falou, canalizar, né? A gente, Uhum, né, gerir, ou não reagir, não vou reagir, eu vou gerir isso, uhum, entendeu? Controlar, mas não fechar, não reprimir. Pô. Entendi o que uhum, quer dizer. Mas quando envolve uma criança no ambiente que a criança ainda está muito imatura emocionalmente, também os adultos às vezes, né? E eu fico pensando, uh, se a gente não pode reprimir, mas a sociedade exige tal comportamento, como a gente vai educar de uma forma que a criança possa expressar e também ajudar ela a identificar aquilo ali? Se a gente uhum, não tem esse controle do outro, você está uhum. entendendo? Tá, mas é que aí entra no processo educacional, né? Se pressupõe que os adultos saibam gerir as suas emoções para poderem ser pais e educar essas crianças. Então, se nós somos cuidadores, é nosso dever, então, estar apresentando um mundo para aquela criança. Então, ou seja, assim, a criança ela não vai saber identificar as emoções. E nós não sabemos identificar porque nós não fomos educados. A recém nós estamos falando sobre isso. Então, as nossas gerações nunca, até porque a ideia antigamente era justamente não sentir. Homem não podia chorar, né? E mulher tinha que reprimir o que sentia. Né? Escolhiam até o marido para as mulheres e elas tinham que gostar daquela ideia, né? Então vocês vejam assim como a gente veio num mundo de muita repressão. Vamos lá, mas agora, né, chegado então neste período de evolução nossa, nós temos muito acesso à informação. Então, o que que se faz hoje em dia? O que que se orienta os pais dentro da psicologia? Nós fazemos atividades lúdicas com as crianças, né? Então, por exemplo, dependendo da idade da criança, a gente faz as carinhas
que demonstre as emoções. Então, aquela carinha rindo, alegria, aquela carinha triste, né? Aquela carinha de assustado, com os olhinhos arregalados. E ali tu vai ensinando a criança a nomear, a identificar na figurinha, no lúdico, certo? Por quê? Porque a criança, desde cedo, então, agora, pode aprender a nomear o que ela está sentindo. Então, quando a criança vai aprendendo a dar nome para aquilo que ela está sentindo, aí ela não se torna reativa. Né? Então, aí identifica com a criança aprende a dizer o que ela está sentindo para os pais, e os pais vão acolher o que a criança está sentindo. Então, antes a criança tinha que reprimir, não podia sentir raiva, não podia, né? Tinha que ficar quieto, né? Ou ganhava castigo se estava fazendo aquilo. E hoje em dia, não, a gente permite que a criança expresse para os pais, e elas expressando no ambiente familiar, automaticamente elas não vão ir para a escola e serem agressivas porque elas foram reprimidas dentro do lar. Né? Então, entra aí no processo educacional, Mônica, que é o nosso papel, então, enquanto cuidadores e educadores desses espíritos que estão sobre a nossa tutela, né? Tem um livro que eu gosto muito, do Hermínio Miranda, que fala, nossos filhos são espíritos, né? Quando a gente toma consciência que os nossos filhos são espíritos, a gente entra nesse entendimento de que realmente a família é um laboratório de experiências, como diz Joana de Ângeles, né? Então, se é um laboratório de experiências, aonde que nós vamos vivenciar as experiências? É justamente nesse laboratório, e é desafiador, com certeza, o processo educacional, até porque essas crianças, elas têm uma potencialidade muito grande em algumas questões que nós ainda estamos desenvolvendo, essa questão da informática e tudo, né? Eles estão com isso muito aguçado, eles têm essa percepção, mas falta ainda a parte moral, que cabe a nós, como educadores, né, trazermos, apresentarmos, então, esta parte moral, ensinando o que é sim, ensinando o que é não, e aí a gente vai estar trabalhando emoção, né? Isso pode, por que que não pode? O que acontece muitas vezes no processo educacional, que os pais estarem condicionando, se tu fizer isso, eu faço isso. Não, você não pode condicionar o seu filho numa coisa que é obrigação e que é dever dele. Se você tomar banho, eu deixo você olhar tal coisa. Não, você vai tomar banho porque você precisa tomar banho. E isso é assumir o seu papel, de pai e de mãe. Né? Não é com autoritarismo, com grito de forma alguma, mas o seu filho vai para a escola porque ele precisa estudar, sim. Não tem condição, não tem negociação naquilo que é certo. A mesma coisa as questões morais. Não tem negociação para o que é moral. Né? Não sei se eu te respondi, Mônica. Respondeu sim. Obrigada. Então tá, Maria, com você. Pois é, o tempo passa rápido, né? Enquanto você estava Enquanto você estava falando, eu estava lembrando que a diferença de educação, que graças a Deus que está mudando, né? Antigamente os pais falavam, engole o choro, criança engole o choro. Graças a Deus esse tempo já está ficando para trás, né? As esposas às vezes se queixam dos maridos, mas ele nem diz que me ama, mas o coitado não podia nem dizer que sentia, como é que ele vai dizer que te ama se ele não podia sentir, né? Então, ou seja, assim, o processo educacional está mudando e mudando para melhor, e a gente precisa fazer, né, essa compreensão, né, de que as coisas estão mudando para melhor, mas a gente precisa contribuir para isso, né? Nós somos os construtores deste mundo melhor, né? E a gente só vai conseguir isso se for gestor da emoção e se a gente puder educar os nossos sentimentos. Verdade. Né? Bom, A Cláudia vai ampliar mais esse tema. Mariane, muitíssimo obrigada por tudo que você trouxe e por nos ajudar na nossa reflexão, né? Muito obrigada por hoje. Com certeza vamos nos ver nos estudos próximos, né? Nos outros estudos. E, pessoal, todos vocês também que estiveram aqui, obrigada. É sempre uma alegria imensa a gente estar aqui aprendendo juntos, né? E agora,